Olá, eu sou a Paula, acadêmica de enfermagem, cursando o sétimo período da Universidade Paulista de Goiás, a Unip. Hoje iremos falar sobre o coronavírus, também conhecido como SARS-CoV. O material apresentado foi selecionado e disponibilizado pela universidade, e todos os seus conteúdos foram supervisionados pelo professor e mestre Leonardo Martins da Silva Machado. Nesse slide, podemos observar a definição da COVID, que é uma doença infecto-contagiosa causada pelo coronavírus, que geralmente apresenta um quadro clínico que irá variar de infecções assintomáticas, ou seja, não apresentam sintomas, até quadros respiratórios graves. O nome COVID-19 é uma sigla em inglês que significa doença por coronavírus, no ano de 2019. Além disso, a COVID-19 tem uma alta transmissibilidade, uma alta capacidade de letalidade. As considerações, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a maioria dos pacientes possui uma porcentagem de aproximadamente 80% dos casos em que são assintomáticos, não apresentam sintomas, enquanto que 20% dos casos podem requerer atendimento hospitalar por apresentarem dificuldade respiratória, e desses casos, aproximadamente 5% podem necessitar de suporte para o tratamento de insuficiência respiratória, ou seja, um suporte ventilatório. Podemos observar que o aumento dos casos vem ocorrendo desde o dia 31 de 12 de 2019, e neste dia também foi registrados as primeiras notificações dos casos de Covid-19. No dia 11 de março de 2020, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, declara pandemia mundial. Logo após isso ocorrer, a grande maioria dos estados brasileiros decretam situação de emergência em função do coronavírus, e isso ocorreu no dia 13 de março de 2020. De acordo com os sites epidemiológicos, 7 continentes apresentavam casos da doença, inclusive o Brasil, Estados Unidos, Canadá e Itália. A letalidade da Covid-19 no Brasil foi intensamente impactante, registrando no dia 18 de maio de 2020 16,203 óbitos por Covid-19, uma alta taxa de letalidade. O ciclo do coronavírus. A sua transmissão pode ser por via animal, através do contato com animais selvagens, com a carne destes mal cozida, ou entre humanos, e a sua forma mais comum é pelo ar. A pessoa contaminada tosse e espirra, espalhando assim o vírus pelo ar e pelos objetos. Dessa forma, as pessoas que entram em contato com essas superfícies ou com essas gotículas aerossóis que são encontradas pelo ar, as pessoas se contaminam. O Ministério da Saúde preconiza uma prevenção para a Covid, sendo essa composta pela lavagem das mãos, cobrir a boca e o nariz com o braço na hora de tossir ou espirrar, e os cuidados com a alimentação, cozinhando bem as carnes e os ovos. Os sinais e sintomas da Covid-19. Estes podem ser sistêmicos, apresentando febre e fadiga, podem ser através do sistema respiratório, com a apresentação de tosse seca, falta de ar, garganta inflamada, corrimento nasal, que é conhecido como coriza, espirros. Também pode ser afetado o intestino, provocando diarreias, e também o sistema circulatório, provocando aí uma diminuição dos glóbulos brancos, interferindo diretamente na imunidade do paciente. Os sinais e sintomas nas apresentações das manifestações iniciais, considerados como o estado gripal.
Nesse momento, o paciente pode apresentar mal-estar geral, coriza, febrícula, diarreia, perda do olfato, perda do paladar, conjuntivite, mialgia, artralgia. E o tratamento proposto pelos serviços de saúde são basicamente o repouso, hidratação, analgesia e antitérmicos. A Covid-19 apresenta três principais sintomas, sendo ele a febre, tosse e falta de ar. Esses são sintomas que devem ser analisados e, se identificados, encaminhados para uma unidade de saúde. Os sintomas em casos mais graves podem apresentar dificuldade de respirar, síndrome de respiratória aguda grave e também insuficiência renal. Também podemos ter uns sinais do agravamento da doença, e isso está na piora no padrão ventilatório. Irá apresentar dessa forma a tosse seca, a piora da dispneia, hipóxia com dessaturação, febre alta maior que 38, mialgia e artralgia. Também temos que ter bastante cuidado na suscetibilidade de alguns grupos com maior vulnerabilidade por apresentarem quadros mais graves quando infectados com o vírus. Estes grupos são compostos pelos idosos, os asmáticos, cardiopatas e os diabéticos. As recomendações para a coleta. Em primeiro lugar, a amostra de secreção deve ser de nasofaringe. A coleta é indicada para o caso suspeito de Covid-19 e a amostra deverá ser coletada até o 7º dia dos sintomas, de preferência até o 3º dia. O tratamento pode ser feito com um suporte sintomático, através da analgesia, controle de temperatura, hidratação, repouso, ou também através do suporte ventilatório, oxigenoterapia e ventilação mecânica invasiva. Também pode ser através do controle das complicações que o paciente possa ter, como infecção, asepse, infarto agudo do miocárdio, choques, entre outros. Vacina. A vacina já está sendo pesquisada e também já está sendo feito teste em pessoas para que possa disponibilizar essa vacina o mais rápido possível para a humanidade, para todas as pessoas que necessitam aí se proteger e se tratar da Covid-19. Temos 5 momentos para higienizar as mãos. Eles são: antes do contato com o paciente, antes da realização de procedimento asséptico, após exposição a fluidos corporais, após contato com o paciente, após contato com as áreas próximas ao paciente. Os equipamentos de proteção individual. Esses equipamentos de proteção devem serem usados em todas as vezes que o profissional de saúde for a prestar uma assistência direta ao paciente. Então, esses equipamentos de proteção individual vão ser compostos por touca, máscara, óculos, protetores faciais, capote impermeáveis, luvas de procedimentos. Quem deve usar a máscara? A máscara deve ser usada por pacientes suspeitos ou pessoas que estiverem em contato ou, de alguma forma, entrarem no quarto de isolamento, geralmente acompanhantes, do paciente infectado pela Covid. Mas também os profissionais que estiverem próximo a pacientes que apresentem sintomas respiratórios também devem estar em uso deste equipamento de proteção. A máscara N95, Quando usar uma máscara mais específica, ela deve ser usada nos procedimentos que provoquem partículas de aerossóis, como, por exemplo, a intubação, a aspiração traqueal,
coleta de aspirado da nasofaringe, e aqui entra no caso da coleta da amostra, né, para fazer os exames, dentre outros procedimentos dentro de uma unidade de saúde. Quem deve utilizar a máscara? A máscara deve ser utilizada por aquelas pessoas já enumeradas lá atrás, né? Pacientes que estão com suspeita da Covid-19, acompanhantes que vão entrar em contato com esses pacientes, os profissionais de saúde, as pessoas que exercem essa assistência da saúde, como também aqueles que auxiliam na limpeza, mas que de alguma forma estão em contato com pacientes, né, suspeitos de Covid-19. Um outro requisito essencial, também colocado aí pelo nosso Ministério da Saúde, é manter a distância de 1 metro. Isso evita a contaminação e ajuda a nos proteger. Também, com o afastamento e o uso de álcool em gel e a higienização das mãos e todo esse tratamento que temos levado durante essa quarentena, no intuito de achatar a curva, né? E essa curva, ela tem a intenção de controlar os casos para que esses casos não superlotem a rede pública de saúde. O álcool em gel. Uma prevenção que deve ser realizada todos os dias é o uso, com certeza, do álcool em gel. Este produto deve ser utilizado de forma correta para higienizar as mãos, através de fricção, que tem uma duração de 40 a 60 segundos. É importante também lembrar que para cada 2 vezes que higienizar as mãos com o álcool, deve-se lavar as mãos com água e sabão. As notificações do agravo. Essas notificações, elas devem ser imediatas, portanto, devem ser aí no prazo de até 24 horas, logo após a confirmação da Covid-19. E essas notificações vão ser dadas através do Ministério da Saúde, Secretaria Estadual da Saúde e outras formas que puderem comprovar que a confirmada da doença. As informações contidas nesse conteúdo foram baseadas no boletim epidemiológico emitido pelo Ministério da Saúde, em equivalência com a Secretaria de Vigilância em Saúde. Então, todo esse referencial teórico disponibilizado pela nossa universidade foi para o apoio à população, para que ela se informe e que fique claro que a prevenção é um dos melhores combates a essa doença, ao Covid-19. Estamos agora chegando ao final do nosso tema. Espero que as informações tenham ajudado a esclarecer um pouco mais sobre a Covid-19 e a importância da prevenção da doença. Deixe no final todas as referências bibliográficas que foi baseado todo esse estudo. Temos aqui também essas imagens que faz referência a todo um processo que o nosso país está passando, né? Com inúmeras pessoas que vieram a falecer, que tiveram seu óbito pela doença, profissionais que estão trabalhando exaustivamente, né? A necessidade de equipamentos de proteção, né? Todas as equipes e todos os outros profissionais de saúde, todas as outras pessoas estão apoiando, né, a essa luta contra essa doença infecto-contagiosa. Então, esperamos que tenha sido de bom proveito e eu agradeço a participação de todos.